Capítulo 21. À beira do abismo. Cheira a merda. Belina permaneceu de braços cruzados, com a cabeça a poucos passos do teto do túnel cilindrado, recém-escolhido, em que eles estavam. Não tem nada a ver com isso, Belina. Você acabou de ver o Ariveer esculpi-lo com a faísca. Ainda não foi usado como esgoto. Pois bem, consigo sentir o cheiro da merda que vai ter aqui no futuro. Então, esse é o grande plano da Kira? Terminar de conectar o sistema de esgoto para os alojamentos dos refugiados e nos fazer marchar por ele? Ela é uma vadia astuta, nos fazendo andar na merda. É preciso admirá-la. Não tem nada a ver com isso. Quando Kira sugeriu o plano pela primeira vez, Dalen discutiu com ela sobre o fato de os Beldoaranos terem ficado tanto tempo sem um sistema de esgoto funcionando, quando tudo o que ela precisava fazer era contratar um artesão mago para terminar o trabalho. Foi então que ele descobriu que a culpa pelo sistema de esgoto não estar concluído não podia ser atribuída inteiramente aos anões. Daimon e seus nobres não conseguiram chegar a um acordo com os anões sobre a compensação que receberiam quando o povo Beldoarano finalmente pudesse se reassentar. Dalen poderia ter entendido se os anões estivessem tentando extorquir os Beldoaranos, mas, segundo Kira, tudo o que os anões queriam era um suprimento de frutas e vegetais frescos, cultivados acima do solo, ao que Daimon respondeu interrompendo as negociações. Kira poderia estar mentindo ou simplesmente exagerando, mas, honestamente, parecia algo que Daimon faria. A poucos metros à frente de Dalen, Ariveer, o artesão alamante que Kira havia contratado para escavar o túnel até os alojamentos dos refugiados, parou e se virou para Belina e Dalen. Ele era um elfo, com cabelos escuros caindo sobre orelhas afiladas. Muito bem, estamos na borda agora. Mais um empurrão e passamos. Assim que vocês passarem, fecharei a abertura atrás de vocês para que ninguém descubra a passagem. Esperarei aqui por 6 horas. Quando voltarem, batam algo de metal na rocha. Depois de 6 horas, vocês estarão por conta própria. Muito bem, obrigado, Ariveer. O elfo assentiu com a cabeça. Você está pronto? Espera, não. Belina coçou o queixo. Como vamos saber quando 6 horas tiverem passado? Não vamos ficar olhando os relógios na parede, e não tem como eu contar por tanto tempo. Minha capacidade de concentração é a de um peixe bêbado. Ariveer lançou um olhar estranho para Belina. Peço desculpas. Isto é para você. O elfo enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma pequena esfera dourada presa a uma longa corrente, do tamanho da palma da mão de Dalen. Parecia uma concha metálica fechada com espirais e padrões esculpidos em sua superfície. O que é isso? Perguntou Dalen ao pegar o objeto de Ariveer, surpreso com seu peso enganoso. Posso. Dalen assentiu com a cabeça, e o elfo estendeu a mão e pressionou o dedo contra algo na lateral do objeto, provocando um estalo seco quando este se abriu, revelando um interior que parecia uma versão menor de um relógio, com os números de 1 a 12 gravados em sua superfície, movendo-se ao redor da borda do círculo em intervalos regulares. Um ponteiro dourado estava fixo no centro. É um cronômetro, disse o elfo, gesticulando em direção ao ponteiro e aos números gravados. É um relógio, mas cabe no seu bolso. Uma invenção recente dos anões. Comprimir tudo em um espaço tão pequeno significa que não é particularmente preciso, mas cumpre sua função. Já está dado corda e sincronizado com meu próprio cronômetro. Dalen olhou para o cronômetro, fechou e passou a corrente pelo pescoço, escondendo-a sob a camisa. Deixará sua armadura de couro no covil dos contrabandistas e, em vez disso, vestia uma camisa de linho e calças acolchoadas, além de uma espada, que Belina lhe conseguirá, presa ao quadril. Os alojamentos dos refugiados provavelmente fervilhavam de gente, o que significava que se misturar a multidão seria a melhor chance. Muito bem. Estamos prontos. Ariveer acenou com a cabeça e voltou-se para a parede de pedra que bloqueava o final do túnel. Primeiro o Oleg, disse Dalen a Belina enquanto Ariveer começava a abrir uma pequena passagem na rocha, em direção à seção do sistema de esgoto que já havia sido construída. Ele poderá nos dizer onde estão mantendo o assassino. Se o pegarmos, saímos daqui. Sem rodeios. É um plano simples, Dalen. Acho que não precisamos de uma recapitulação. Dalen assentiu com a cabeça, soltando um suspiro. Ele havia dito aquilo em voz alta mais para si mesmo do que para Belina. Sua experiência no manto e a adaga em Asmar apenas confirmara que a dissimulação não era seu forte. Aço e sangue. Essa era a sua moeda de troca. Aquilo para o que ele havia treinado. O que ele sabia fazer. Lutar, pelo menos, era rápido. Não havia tempo para se preocupar e se angustiar,
para deixar a ansiedade se instalar. Toda aquela furtividade fazia seu coração disparar e dava um nó persistente em seu estômago. Lembre-se, disse ele, olhando Belina nos olhos, nada de matar. Você continua dizendo isso, mas vai tornar tudo muito mais difícil. Nada de matar, Belina. Os Belduaranos estão do nosso lado. Eles são pessoas boas. Nem mesmo uma pequena mutilação. Dalen estreitou os olhos, virando-se para observar Ariveer parado diante deles, sua mão se contorcendo e girando, os dedos se movendo, a pedra à sua frente derretendo em líquido, recuando para o túnel e se fundindo suavemente com a pedra já esculpida. Nenhuma luz vinha do outro lado, mas Dalen podia sentir a brisa que surgia a tocar sua pele. Ele tossiu e engasgou, um odor pútrido enchendo suas narinas e prendendo-se em sua garganta. Porra! Ele vomitou, levando a mão ao estômago, tentando conter o vômito. Que cheiro é esse, pelos deuses? Belina levantou a camisa até cobrir a boca e o nariz. Eu te disse que conseguia sentir cheiro de merda. Ariveer voltou-se para eles, tapando o nariz entre o polegar e o indicador. Eu fiz a abertura acima da cintura do outro lado. Se vocês subirem e se mantiverem à direita, não devem cair na piscina. A piscina! Sem um sistema de drenagem adequado, o esgoto do outro lado está sendo canalizado para a piscina de retenção, causando acúmulo. Mantenha-se à direita. Fantástico! Assim que Dalen e Belina passaram pela abertura, a Ariveira fechou atrás deles, e eles seguiram pelo túnel principal, saindo em seguida para um corredor de serviço. Dalen agora estava à beira de uma porta de pedra aberta, olhando para uma das amplas passarelas que ligavam os dois lados da enorme caverna que servia de alojamento para refugiados. Homens, mulheres e crianças caminhavam com dificuldade pela passarela, suas roupas esfarrapadas e sujas, a fraqueza decorrente da fome evidente em seus movimentos letárgicos. O clamor de passos e gritos preenchia o ar, vindo da rua principal e dos níveis inferiores. Dalen não tinha dúvida de que o fedor da caverna lhe teria revirado o estômago se não tivessem passado a meia hora anterior caminhando ao lado de um rio de excrementos humanos. Dalen e Belina saíram para a passarela, abrindo caminho pela multidão até chegarem à saliência de pedra que delimitava sua borda. Ele apoiou os braços na saliência e observou os alojamentos dos refugiados. Fileiras e mais fileiras de portas e passarelas estavam embutidas na parede do outro lado da gigantesca caverna, conjuntos de escadarias conectando cada nível ao seguinte, elevando-se centenas de metros do chão até o teto. Inúmeras passarelas cruzavam o vão entre os dois lados da caverna, uma intrincada teia de aranha de pedra. Algumas centenas de metros abaixo, a rua principal do alojamento dos refugiados estava repleta de pessoas como grãos de areia se movendo uns sobre os outros, gritos, passos e conversas ecoando pelo local. Dalen olhou em direção à entrada do alojamento dos refugiados, que dava para Duradur. Um muro baixo havia sido erguido no topo da escadaria de pedra que descia para a rua principal. Era difícil enxergar qualquer coisa àquela distância, mas a luz azul esverdeada das lanternas de flores reluzia na placa de aço dos soldados que estavam enfileirados na entrada, em posição de prontidão. Antes dos ataques, Daimon designou a Oleg uma pequena sala para servir de escritório, não muito longe daqui, disse Dalen a Belina, ainda observando a multidão de pessoas na rua lá embaixo. Ele apontou para uma passarela que corria ao longo da parede oposta. Fica do outro lado, 3 andares acima, marcada com o símbolo de Belduar na porta. Então vamos lá. Belina olhou em volta, com uma preocupação no rosto que Dalen não estava acostumada a ver. Seu olhar recaiu sobre um jovem que passava, com os olhos fundos e o rosto abatido. Morrer de fome é uma morte horrível. Sabe, a empatia combina com você, disse Dalen enquanto se afastava da beira do precipício e começava a caminhar em meio à multidão, com Belina o seguindo. Belina franziu a testa e deu de ombros. Em excesso, isso pode te matar. Empatia seletiva. Esse é o método de sobrevivência. Belina passou por 2 homens que discutiam sobre o que parecia ser um pedaço de pão duro e mofado. Como eles devoraram a comida tão rápido? Não há muita comida armazenada aqui. Logisticamente, os anões só conseguem fornecer o suficiente para alguns dias de cada vez. Alimentar dezenas de milhares de pessoas não é tarefa fácil, e o equilíbrio entre agricultura e consumo nessas montanhas é delicado. Eles se sacrificaram muito para nos ajudar. Dalen lembrou-se de quando entrou pela primeira vez no alojamento dos refugiados com Yvon para ajudar a distribuir rações e de como voltou muitas outras vezes para ajudar. Havia algo reconfortante em ajudar as pessoas sem derramar sangue. Belina assentiu com a cabeça, usando as mãos para abrir caminho pela multidão enquanto Dalen a guiava pela ponte até o outro lado da câmara.
Algumas pessoas olharam para Dalen uma segunda vez, como se o reconhecessem, mas ninguém disse nada, o que o deixou grato. A última coisa que ele precisava era chamar a atenção para si. Então, você vai me dizer por que se esqueceu de contar para Kira sobre o envolvimento do Daimon em tudo relacionado ao Puroan? Dalen franziu a testa, descendo da ponte e virando à esquerda em direção à escada mais próxima que levava ao nível superior, atravessando o rio de refugiados. Eu considerei a possibilidade. Mas contar a ela implicaria Daimon em tudo o que está acontecendo aqui. Embora eu desejasse muito ver Daimon pendurado em uma forca, seriam os habitantes de Belduara que sofreriam. Eles ficariam não apenas sem um líder, mas sem um lar, e os anões certamente não continuariam a abrigar um povo cujo líder tentou fugir por conta própria. Achei melhor manter essa informação em segredo por enquanto. Se de alguma forma encontrarmos uma saída para tudo isso, tenho certeza de que encontrarei uma maneira de usá-la. Sabe, você não é nem metade tão estúpido quanto parece. Acho que essa foi a coisa mais gentil que você já me disse. Belina deu de ombros, fazendo beicinho em concordância. Talvez seja a coisa mais gentil que já disse alguém. É um pouco triste. Dalen conduziu Belina por uma série de 3 escadarias e ao longo de uma passarela até que finalmente chegaram a uma porta de metal com a gravura de um machado e uma espada cruzados em frente a uma montanha solitária. Ao pousar a mão na maçaneta fria da porta, Dalen viu Belina bater os dedos no pomo de uma das muitas facas presas ao cinto em seu quadril. Ele a encarou com uma expressão de desagrado. Eu sei. Nada de matar. Ela fez um gesto para que Dalen abrisse a porta. O escritório estava como Dalen se lembrava de quando visitará com Yvon, com exceção de onde antes era organizado e meticulosamente arrumado, agora era uma bagunça. Lanternas do distrito de Eraia estavam espalhadas pelo cômodo de forma desordenada, algumas penduradas no teto, outras repousando sobre pilhas de papéis que Oleg trouxera de sua embaixada permanente no coração algumas semanas atrás, e outras ainda no chão ou sobre a mesa do emissário. Nada adornava as paredes de pedra lisa, e o próprio cômodo era relativamente espartano. Algumas peças de roupa jaziam amontoadas sobre a pedra, e folhas de pergaminho estavam espalhadas pelo local. Arcos adornavam a parede do fundo e a parede à esquerda do cômodo, um levando a um pequeno escritório e o outro a uma minúscula área retangular com um único colchão de palha. Antia, é você? Precisamos encontrar um jeito de falar com Daimon. De acordo com esses números, ficaremos sem comida em questão de dias. O que a capitã Arne disse? Ela acha que existe alguma maneira de contatar a rainha. Dalen não conseguiu conter o sorriso quando Oleg Merlin passou pelo arco na parede à esquerda da sala, coçando a barba por fazer com uma das mãos, segurando um livro-razão aberto com a outra, e usando óculos de leitura. O homem ficou parado em silêncio por um instante, virando a página do livro-razão, os olhos percorrendo as palavras ali escritas. Antia. Alguém roubou sua língua. O homem continuou a ler o livro-razão, coçando a barba ansiosamente. Tentou virar a página novamente, mas percebeu que estava presa à página de trás. Franziu a testa, umedeceu o dedo e deslizou a página pelo avesso. Dalen esperou mais 1 ou 2 instantes antes de falar. Oleg, sou eu. O homem deu um pulo ao ouvir a voz de Dalen, tentando agarrar o livro-razão que lhe escapou das mãos. Pela minha avó. Meu senhor, o que está fazendo aqui? Oleg jogou o livro-razão sobre a escrivaninha ao lado da porta, passou correndo por Dalen e espiou pela passarela, olhando freneticamente para os lados. Alguém o viu. O emissário fechou a porta, trancando-a com um ferrolho, e então encostou as costas no metal, respirando com dificuldade, com uma mão na barriga e a outra na cabeça calva. Pensei que estivesse morto. Todos nós pensamos. Ouvi dizer que Daimon o havia prendido, mas quando você desapareceu após o ataque no coração, presumimos que tivesse sido morto. Como você pode ver, Oleg, eu ainda estou bem vivo. E vou precisar da sua ajuda para sairmos dessa. Mas antes disso, como está o Yvon? Ele se recuperou. O homem assentiu lentamente. Sim, meu senhor. Mas, o rei, quando ele souber que o senhor está vivo. Oleg, tenho algumas coisas para lhe contar sobre o seu rei, mas isso deve ficar entre nós, por enquanto. Oh! As sobrancelhas do homem se ergueram e ele levantou um dedo no ar. Um momento. Fique aí mesmo. Oleg, não temos tempo para isso. Dalen estufou as bochechas em exasperação, passando a mão pelos cabelos enquanto Oleg desaparecia de volta pelo arco. Ele é meio bonitinho, disse Belina, franzindo os lábios. Num sentido de tio nervoso que não se lembra onde guardou os sapatos.
Dalen conteve uma risada ao ouvir isso. Aqui está, disse Oleg, tropeçando num livro no chão enquanto atravessava o arco carregando um longo embrulho de tecido. Pode agradecer a Lumeera. Ela os trouxe do coração. Quando você desapareceu, ela os entregou a mim para que eu os guardasse. Oleg dobrou o pano para trás, revelando um brilho de aço por baixo. Minhas espadas. Dalen estendeu a mão, passando os dedos pelo aço. Oleg. Ele balançou a cabeça, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Devo a você e a Lumeera uma dívida que não consigo expressar. Obrigado. Não estou com minhas bainhas. Você poderia me fazer mais um favor e deixá-las perto da piscina de contenção de esgoto? Será que eu quero saber? Dalen estava de pé em uma passarela lotada nos andares superiores do alojamento dos refugiados, encostado em um alto pilar de pedra, com o olhar fixo em uma porta de metal que ficava no topo de uma estreita escadaria de pedra, e dois guardas com armaduras polidas e capas roxas de cada lado. É aqui que o estão mantendo. Belina estava ao lado dele, passando o polegar pela lâmina de uma faca de arremesso que cabia na palma da sua mão. A mulher carregava mais armas do que Dalen conseguia contar. Os alojamentos para refugiados não foram projetados para prisioneiros. Se Oleg diz que o assassino está detido aqui, é aqui que ele está. Ele tirou o cronômetro de debaixo da camisa, abrindo a trava. 2 horas antes de precisarmos estar de volta. Há bastante tempo. Contanto que seu amiguinho ansioso cumpra com a palavra. Oleg é um bom homem. Ouço isso com frequência, disse Belina, dando de ombros. O que é um homem bom? O que define bom? O que tenho notado é que aqueles que se descrevem como homens bons muitas vezes estão longe disso. E aqueles que os outros descrevem como homens bons tendem a ter o péssimo hábito de morrer jovens. Dalen franziu a testa, fechando o olhar sobre o cronometrista e deslizando de volta para debaixo da camisa. Ele olhou através da multidão, procurando por qualquer sinal da distração que Oleg planejava criar. Um bom homem é aquele que faz o que sabe ser certo. Belina lançou um olhar divertido para Dalen, deslizando o dedo pelo anel que ficava na ponta da faca de arremesso e girando. Você vive em um mundo preto e branco, Dalen. Mas tenho certeza de que logo você verá o cinza. Dalen tentou argumentar, mas a voz de um homem trovejou, elevando-se acima da algazarra e dos passos. Queremos comida, gritou o homem. Precisamos de comida. Outras vozes gritaram em concordância, e a atmosfera da multidão se tornou extremamente tensa. Dalen podia sentir a tensão mudar no ar. Um verdadeiro rei alimenta o seu povo. Cada vez mais pessoas paravam, e seus cânticos se intensificavam em fervor. Um verdadeiro rei alimenta o seu povo em vez de alimentar a si mesmo. Ele não permite que o seu povo seja mantido em cativeiro, com doenças e fome a consumirem-nos um a um. Dalen olhou para os 2 membros da guarda real que estavam de pé, um de cada lado da porta de metal que protegia o prédio onde o assassino estava detido. Ambos desceram um degrau da escadaria de pedra, tentando observar melhor o que estava fazendo a multidão se reunir e entoar cânticos. Dalen viu o brilho das armaduras em meio à multidão, captado pela luz azul esverdeada das lanternas. Está funcionando. Não como há 3 dias, exclamou uma mulher. Minha filhinha está tossindo sangue. Não podemos ficar aqui. Outra mudança percorreu a multidão, uma raiva fervilhando, uma fúria se intensificando. A mudança foi tão repentina que Dalen quase não conseguiu acreditar. Gritos e clamores ecoaram, homens e mulheres berrando a plenos pulmões. Eles morderam a isca, sussurrou Belina. Dalen olhou para a porta e viu que os 2 guardas não estavam mais de vigia. Lançou um olhar preocupado para a multidão que vociferava. Ele queria que Oleg criasse uma distração, não que iniciasse um motim. Vamos lá. Belina agarrou Dalen pelo braço e o puxou para frente, arrastando-o pela multidão. Essas coisas são como incêndios florestais. Você tem que deixar que se extingam sozinhas. Belina e Dalen abriram caminho em meio à multidão, subindo os degraus até a porta de metal embutida na parede da caverna. Dalen lançou um último olhar por cima do ombro antes de entrarem. A entrada do edifício não passava de um corredor curto e árido, desprovido de qualquer sinal de vida. Nenhum dos beldoaranos demonstrara qualquer interesse em transformar aquele lugar em um lar. O corredor era estreito, talvez com 1,5 metro ou 2 de largura, apenas o suficiente para brandir uma espada. 4 lanternas em forma de flor repousavam sobre suportes planos embutidos nas paredes, alternadamente, 2 de cada lado, com uma porta de metal diretamente em frente a cada lanterna. No final do corredor, ele se bifurcava para a esquerda e para a direita.
Oleg disse que estão mantendo o homem no final do corredor à esquerda, e que normalmente há apenas 2 ou 3 membros da Guarda Real posicionados aqui de cada vez. Daimon não pode dispensar tantos. Bem, então é melhor começarmos logo. Não há tempo a perder. Belina partiu pelo corredor, seus passos leves como plumas. Siga-me, sussurrou, piscando para Dalen. Belina. Belina continuou caminhando, acelerando o passo. Belina, Dalen sibilou, mantendo a voz o mais baixa possível. Ele já havia sido vítima de um dos planos de Belina antes, em A Capa e a Daga, e não era uma experiência que desejava repetir. Belina. Ele estendeu a mão e agarrou a camisa dela, puxando-a. Belina parou, envolvendo os dedos em volta do pulso dele. Sua mãe era uma prostituta e seu pai é um idiota. Você é uma mistura dos dois. O quê? Dalen apertou a mão em volta do tecido da camisa dela. Ele sabia que ela estava brincando com ele, só não tinha certeza de como. Belina, por que você faria isso? Belina puxou o pulso de Dalen, rasgando a lateral de sua camisa de linho e expondo sua pele escura. Em seguida, sacou uma faca de arremesso do cinto e fez um corte fino na parte superior do antebraço. Esfregou os dedos no sangue e o espalhou pelo rosto, deslizando a faca de volta para o lugar. Antes que Dalen pudesse entender o que estava acontecendo, ela o empurrou para trás e correu para o outro lado da esquina. Belina! Dalen chamou em voz baixa, perseguindo-a. O que você está? Dalen deixou as palavras morrerem no ar. 3 guardas com armaduras polidas estavam diante de uma porta de metal no final do corredor, com capas roxas amarradas nos ombros. Belina disparou em disparada, e seu plano finalmente se encaixou na mente de Dalen. Não, Belina, não se atreva. Por favor. Belina gritou, fingindo tropeçar, sua voz 2 vezes mais aguda do que ele jamais ouvirá. Ela soava como uma donzela saída das histórias dos bardos, com a camisa rasgada e sangue espalhado pelo rosto. Ela olhou para trás, piscando o olho. Socorro! Ele está tentando me matar. Que se dane, Belina. Por que você sempre me usa como isca? Dalen desembainhou a espada, firmando os pés enquanto os 3 membros da Guarda Real também desembainhavam suas espadas e avançavam em direção a Belina. Ele não queria matar nenhum dos guardas, mas tinha quase certeza de que eles não compartilhariam do mesmo sentimento em relação a ele. Belina atirou-se ao chão, debatendo-se teatralmente. Era como assistir a um bardo a representar um drama. Os 3 membros da Guarda Real se colocaram entre Dalen e Belina, cada um deles segurando uma lâmina de aço afiada em seus punhos. Largue a arma e podemos acabar com isso antes que comece, disse um deles, abrindo bem os pés. Vocês estão em desvantagem numérica. Atrás dos guardas, Belina se levantou e segurou uma faca em cada mão. Belina, nada de matar. A expressão de confusão nos rostos dos guardas reais só era superada pela carranca quase cômica que se espalhou pelo rosto de Belina. Ela estreitou os olhos antes de soltar um suspiro. Quando o guarda mais próximo se virou para ver o que estava acontecendo, Belina cravou uma de suas facas entre as placas da armadura dele, na altura do cotovelo, deixando-a cravada e forçando-o a soltar a espada. Enquanto o homem uivava, Belina o agarrou pelo elmo e o puxou para trás. Ela usou sua segunda faca para cortar a tira de couro que prendia o elmo antes de golpear repetidamente o pomo da espada na lateral da cabeça dele, jogando-o ao chão. Os outros 2 guardas se afastaram de Dalen, avançando juntos contra Belina. Eles brandiram suas espadas o mais amplamente que o corredor permitia, numa tentativa de parti-la ao meio, mas a mulher se abaixou, derrubando-os com um chute enganosamente poderoso. Um dos guardas cambaleou para trás e tropeçou, o impulso e o peso da armadura o desequilibrando, fazendo-o cair no chão. O outro mal conseguiu se manter de pé, apoiando-se na parede. Dalen deslizou a espada de volta para a bainha enquanto corria, saltando em direção à guarda real que ainda estava de pé. Ele lançou todo o seu peso para frente ao investir contra a guarda, derrubando-a no chão. A força do impacto tirou o ar dos pulmões de Dalen, a armadura completa da guarda fazendo sentir como se tivesse atacado uma parede de pedra. Os 2 se debateram ao atingir o chão. Um joelho colidiu com o estômago de Dalen, e ele fez um esforço enorme para não vomitar. Girou para cima, aterrissando sobre o peito da guarda, com os joelhos de cada lado do corpo dela e as mãos em volta de sua garganta. Dalen apertou, depois puxou, erguendo a cabeça da guarda, coberta pelo capacete, do chão e, em seguida, batendo-a de volta contra a pedra até que seu corpo ficasse mole. Com o peito arfando, Dalen caiu ao lado da guarda, o suor escorrendo de sua testa, os pulmões ardendo. Ele podia ver o lento subir e descer do peito da mulher ao seu lado. Era infinitamente mais difícil não matar,
mas ele havia lutado ao lado daqueles homens e mulheres. Ele havia sangrado com eles. Eles não eram seus inimigos. Um grito ecoou, e Dalen olhou para cima para ver Belina rolar por cima do último guarda, que já havia se levantado, e cravar uma faca na parte de trás da panturrilha dele ao terminar a rolagem. Ela deslizou uma segunda faca da bota e a cravou na outra panturrilha do homem, caindo de costas e chutando na parte de trás do joelho. O homem gritou, caindo para frente, com as mãos estendidas para trás, tentando agarrar as duas facas que agora estavam cravadas em suas panturrilhas. Enquanto o homem caía, Belina rolou para trás, encolhendo os joelhos junto ao peito, e então se lançou para a posição de pé em uma proeza acrobática que Dalen tinha certeza absoluta de que jamais tentaria. Belina deu um passo à frente e, em seguida, chutou o homem que gritava no rosto, fazendo com que sua cabeça estalasse para trás e o deixasse inconsciente. Droga! Belina levantou o pé, segurando-o com as duas mãos, e pulou sobre a outra perna. Ai, isso doeu! Belina fez uma careta, abaixando o pé até o chão e soltando um suspiro. Sério, disse Dalen enquanto Belina o ajudava a se levantar, ainda gemendo por causa do pé. O que? Socorro! Ele está tentando me matar. Dalen fez sua melhor imitação de Belina, elevando a voz mais do que a dela para criar um efeito dramático. Ah, supera isso! Você é tão dramática. Eu sou dramática. Nada de matar, disse Belina em tom de deboche, contorcendo o rosto e abrindo as palmas das mãos. Dalen balançou a cabeça, olhando para os guardas, um com uma faca espetada na abertura da armadura, na altura do cotovelo direito, outro com duas facas cravadas na parte de trás das panturrilhas. Vocês realmente precisavam fazer isso. Você tem razão, eu não deveria ter feito isso. Sério. Dalen não conseguiu esconder a surpresa no rosto. Mesmo que Belina concordasse com ele, a admissão dela era mais rara que um eclipse. Sério. Eu devia ter pedido com jeitinho e mostrado meus peitos. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Belina. Tenho certeza de que teria funcionado. Todo mundo adora peitos. Eu. Belina. O que? Pare de dizer peitos. Eu entendi. Por favor, pare. O sorriso no rosto da mulher se alargou ainda mais, e ela piscou para Dalen, retirando as facas de onde estavam cravadas nos homens inconscientes, chutando um deles na cabeça enquanto a dor o despertava bruscamente. Vamos acabar logo com isso. Dalen girou a maçaneta e empurrou a porta.